Oi, gente! Hoje eu vou mostrar um pouquinho do processo de criação de um boneco para stop motion, que no caso é a técnica que eu vou utilizar no meu TCC. Aqui a gente pode ver um pouquinho da estrutura que eu pensei de arame, no caso eu pensei nos movimentos dele, onde eu queria que ele se movimentasse, e também as principais características, no caso eu queria que ele fosse bem arredondado. Eu aproveitei que eu tava fazendo o boneco e também já pensei em algumas expressões. Claro que aqui eu ainda não tenho a história, não tenho storyboard, tem expressões que ainda podem ser acrescentadas, mas eu queria ter uma noção de como ele ficaria nas vistas laterais. No meu diário de bordo, no caso, o documento, eu fiz em 3D, então dá pra ver um pouquinho disso também. Para começar, então, pro laboratório, né, a gente é obrigado a utilizar essas roupas, no caso, tem que ser o jaleco, que é por cor de curso, no meu caso é cinza, porque eu sou estudante de design. E a gente tem que vestir como modo de segurança lá dentro, no caso, a gente tem que utilizar calças mais longas, a gente tem que prender nosso cabelo, meu grandíssimo cabelo, como vocês podem ver, que o Félix sempre reclama. Então, tá aqui, estou prendendo orgulhosamente para que o Félix sinta muito orgulho de mim. E também vou utilizar o óculos de proteção, né, que é o óculos de EPI. Eu deveria utilizar como é um óculos de grau, que tá quebrado, então eu já tô no erro 3 vezes aí. Vamos lá. Para começar, eu peguei um pedaço de arame na medida que eu queria do boneco e eu ia torcer para que ele ficasse mais reforçado, porque o meu arame ele era um pouco mais fino. Aí veio o Félix, né, claramente me ajudar, como pode ver eu tenho muitas dificuldades. Eu coloquei nessa paradinha aqui, eu já não lembro o nome, eu prendi lá, deixei esse espaço, porque ele tava perguntando por que eu tava deixando esse espaço, é porque eu queria deixar a medida da cabeça. Eu dobrei a ponta e para facilitar girar esse arame, eu achei dentro da parafusadeira. Me corrijam se eu estiver errado, mas não me corrijam porque eu não quero me sentir burra. Coloquei a pontinha dobrada e fiz devagar. No caso, foi a primeira vez que eu fiz, então claramente, como vocês vão ver agora, eu acabei fazendo mais rápido do que deveria. E o que acontece é que o arame acaba ficando um pouco torto. Então, o certo é fazer, tipo, o processo bem devagar. Aí vocês vão ver, acabou ficando torto. Mas também, né, a burrinha colocou a mão, tava quente. Eu fiz essas peças separadas. Eu fiz as peças de articulação, braço, perna e corpo. E a ideia é que ficasse bem reforçado e que essas partes se mexessem. Como vocês estão vendo aí, e eu cortei claramente uma parte do processo, eu acabei cortando para fazer braço e antebraço e fazer a perna assim também, porque eu achei que ficou melhor. E aí eu meio que fiz as dobrinhas nas pontas para que tivesse mais articulação, porque segundo, né, o estudo, como eu mostrei lá no começo, eu vi que era extremamente necessário para a parte da história em que eu queria fazer essas movimentações muito específicas no braço do boneco. Daí eu usei a Durepoxy, que fede a lixo e esgoto, brincadeira, mas realmente não é muito cheiroso. Eu peguei lá, peguei os pedacinhos e usei bem pouquinho mesmo. Eu misturei ali até ficar bem cinza, um cinza clarinho, bem cor de cimento. E coloquei e vou aplicar nas partes do peitoral e do quadril do boneco. Por quê? Porque quando eu mexia ele tava se balançando muito. E eu queria que ele tivesse uma estrutura um pouco mais firme. Então eu apliquei nessas partes. Ou seja, eu uni a parte do peitoral ali, deixei então, tipo, em movimentação os ombros, mas o peito fixo. E ia fazer a mesma coisa na parte de baixo. No final ficou assim. Eu esperei a Durepoxy secar. E é isso. Fiz, né, a dobradura do joelho e também da parte do antebraço. Bom, aqui claramente eu pulei também mais uma parte do processo. Eu apliquei bolas de isopor de 7 centímetros. Coloquei fita crepe
E coloquei fita crepe também nas articulações, porque deixaram as articulações mais firmes. Por fim, eu utilizei plastilina para cobrir, o que foi o erro pra mim, porque deixou o boneco em si muito pesado. Tipo, é muito fácil de finalizar, como vocês podem ver, mas ele não ficava em pé. Então, esse foi só um estudo mesmo. E para próximas etapas do TCC, eu espero conseguir fazer uma estrutura melhor e mais reforçada.